Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Uma honra receber vocês aqui em mais um Arena dos Saberes. Vamos abrir o nosso programa de hoje falando de Beethoven. Beethoven é um dos maiores gênios da música de todos os tempos. Todos nós sabemos disso. E há um detalhe que também é conhecido, mas que vale a pena ser lembrado. Beethoven foi perdendo a audição, o que segundo ele o angustiava muito. Não poder ouvir o som das notas, o som mágico, das notas que ele transformava nas músicas que rasgaram o tempo e que permaneceram. Mas ele não parou. Surdo, compôs algumas das obras mais brilhantes da humanidade. Neste ano comemoramos 200 anos da sua 9ª Sinfonia, que foi finalizada em 1824. Beethoven nos mostra algo extraordinário. Quando se tem a consciência da razão pela qual viemos ao mundo, os obstáculos tornam menores diante da causa maior, que é o nosso existir, e que é o legado que pode permanecer quando partimos. Ele se foi, ele permaneceu. 200 anos depois estamos falando de Beethoven. 200 anos depois estamos ouvindo Beethoven. Nosso convidado de hoje também não veio ao mundo a passeio. Ele é o mais jovem vice-prefeito da cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. E antes dos 30 já fez tanta coisa. Ele é comprometido com a sustentabilidade, com a inovação, com fazer o bem. Estou falando do meu amado amigo Eduardo Cavalieri. É isso aí. Paciência. E no terceiro sinal, um outro amigo muito querido, um ator talentosíssimo, ídolo das crianças pelo Nino do Castelo Rá-Tim-Bum e pelos amantes do teatro por tantos papéis memoráveis. Atualmente ele brilha na peça Insignificância e com muita significância interpreta Albert Einstein. Grande ator, meu querido amigo Cássio Scapin. É isso aí, nossa banda. Uma honra receber você aqui. Pelos aplausos, assim, o pessoal está feliz com o vice-prefeito da cidade. Que coisa boa. Que prazer estar aqui na Arena dos Saberes. Gabriel, um amigo. E, mais uma vez, você encantando as pessoas com cultura, com arte, com um programa tão incrível. Que bom, né, ver essa plateia aqui, amigos aqui. Obrigado por me convidar, vai ser um prazer. Que bom. Eduardo, qual é a responsabilidade de alguém na sua idade ser vice-prefeito, né? Acabou de ganhar, não tomou posse ainda, vice-prefeito eleito, de uma das cidades mais lindas do mundo, né? Porque assim, o Rio, as pessoas ficam encantadas com a dimensão, com a beleza da natureza. Parece que Deus desenhou o Rio de Janeiro, né? Caprichou nessa cidade, mas ao mesmo tempo é uma cidade que tem muitos problemas, muitas dificuldades. Assim, o que passa na sua mente? Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu retribuo ao amor dessas pessoas por mim? Olha, primeiro, é a maior honra que eu podia receber, né, ver a população reelegendo o prefeito Eduardo Paes para o seu inédito 4º mandato na cidade. E eu acho, Gabriel, que
e nesse mandato, o terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes, acho que a população reconheceu, claro, os resultados daquilo que a gente fez no governo, mas tem uma coisa muito especial que o prefeito decidiu fazer, que foi ofertar novos quadros para a política, né? E eu sou um deles, né? Completei 30 anos, uma semana antes da eleição, com muito orgulho. Fui eleito deputado estadual em 2022, antes eu fui secretário de Meio Ambiente do prefeito Eduardo Paes, hoje sou secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio, mas nós também elegemos, né, vários vereadores, né, que não completaram 30 anos ainda, né? Na Secretaria da Mulher a gente tinha uma jovem de Cosmos, alô, paciência, o pessoal está aí. Que é a Joyce Trindade, né, uma das mulheres mais votadas da cidade, muito jovem também. Incrível ela. Na Secretaria de Juventude, a gente tinha o Salvino Oliveira, ele saiu da secretaria para ser candidato a vereador, não tem 27 anos ainda, jovem, eleito com quase 30 mil votos. Né, na Zona Norte, né, o Diego Vaz foi subprefeito da Zona Norte, né, acabou de passar dos 30, mas foi eleito também vereador da cidade. E, né, o mais novo da Câmara de Vereadores, o Flávio Vale, era subprefeito da Zona Sul, saiu para ser candidato e foi eleito. Eu acho que o prefeito, né, logo no começo do mandato, e as pessoas ouviram ele falar isso permanentemente, né, tinha uma responsabilidade muito grande com a cidade de ofertar novos quadros. Né, e que bom, né, que tanta gente boa, que pessoas que têm amor pela cidade, visão, né, para o Rio de Janeiro, e jovens, né, que têm muitos anos pela frente na política, né, conseguiram disputar a eleição, conseguiram ser eleitos e ocupar espaço na política, que é o que todo mundo, né, permanentemente diz, né, que a gente precisa mudar a política, melhorar o ambiente político, e não tem solução fora da democracia, fora da política, e para isso que a gente precisa, né, se dedicar à vida pública. Eu acho que o prefeito Eduardo Paes deixa, né, nessa gestão, no terceiro mandato, um legado muito grande, ofertando novos quadros para a política que estão aí, né, para defender a população. Quando eu fui com você para a China, com um grupo de, né, educadores, intelectuais, para conhecer projetos lá, esse diálogo Brasil e China, e eu tive com o prefeito Eduardo Paes, eu falei assim, nossa, conheci o Eduardo Cavalieri, né? Cara, advogado, brilhante, uma cabeça. E aí, naquela época, ele falou assim, Chalita, Cavalieri é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida. É impressionante. Então, não é só a sua juventude, isso é uma coisa muito legal, né? Ele olha para as pessoas e vê o seu talento, ele com a responsabilidade de alguém que vai governar o Rio de Janeiro pela 4ª vez, não iria escolher um vice que ele não confiasse plenamente na competência, na capacidade, né? Então, isso mostra que não é à toa que você está aqui sendo vice-prefeito dessa cidade. Parabéns pela... E vamos ouvir, então, o que o Paes tem, o que o prefeito tem a dizer do vice. Eu estou há muito tempo na vida pública, né? Isso tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, foi que ser bom gestor e fazer a boa política passa por ter a capacidade de olhar ao redor e identificar aqueles talentos que estão nos cercando, né? E o Cavalieri é um desses talentos, né? Desde a nossa primeira conversa anos atrás, eu notei que tinha alguém muito especial ali, né? Naquele jovem que veio até mim num momento super difícil do Brasil, né? O Brasil atravessava ali aquelas dificuldades todas e ele mostrou com muita maturidade, né, todo o seu interesse pela política e pela vida pública e sua fé na política. Aí ele se coloca à disposição, eu convido para me acompanhar na campanha de 2018, eu passo a conhecer uma pessoa com muita disposição para aprender, com uma visão arejada, moderna, com muita maturidade, né, e ao mesmo tempo, somado a essa maturidade, muita sobriedade, uma pessoa muito centrada, né? Cavalieri foi exitoso em tudo aquilo que ele se dispôs a fazer, desde que a gente passou a caminhar juntos, como secretário de Meio Ambiente, como deputado estadual e mais recentemente como meu chefe da Casa Civil. É um sujeito de uma competência, um comprometimento sem igual, que tem essa capacidade de chegar ao que o outro tem de melhor e que, assim como eu, é um apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. Então, uma felicidade muito grande para a gente que faz política, né, poder contribuir para essa renovação com quadros tão qualificados, tão preparados, tão maduros como o Cavalieri, né? Essa renovação que dá para a gente a esperança de um futuro melhor para a nossa cidade, para o nosso país. Eu tenho certeza que a população carioca vai, ao longo dos próximos anos, conhecer um vice-prefeito incrível, que vai fazer muito pela nossa cidade, muito pelo Rio, muito pelo Brasil. Parabéns, Cavalieri, sou seu fã.
Coisa boa, né? Ele é muito generoso. O prefeito Eduardo Paes, e quem convive com ele sabe disso, né, ele governa com afeto, né, governa acreditando nas pessoas que estão em volta dele. Ele sempre acabou ganhando fama de durão, e é verdade, ali no dia a dia, né, de estar muito em cima para que a gente consiga alcançar os resultados e governar uma cidade, imagina, né, de 6,5 milhões de habitantes, um orçamento de mais de 40 bilhões de reais, tem que ter, como ele sempre diz, né, umbigo no balcão, tá ali de olho, mas a generosidade dele, dá para ver quando ele fala de mim, né, é algo que marca muito, né, esses tantos anos de vida pública, ele governando a cidade. Eu acho que isso fica muito marcado agora nessa eleição com nesse lançamento de novos quadros para a política, né, enxergar os talentos, apostar. Tem um custo político, e você, Gabriel, que conhece bem a realidade política, sabe disso, né, não é fácil abrir espaço para novas pessoas ocuparem na política. E ele fez isso no começo do governo. Eu dei aqui vários exemplos, podia dar outros, inclusive de quadros técnicos que não foram candidatos, mas ele assumiu esse custo e ofertou, né, coisas boas para o Rio, né, nos transportes. Né, eu sempre dou esse exemplo. A Maína, que é a nossa secretária de transporte, nunca tinha ocupado uma função no governo. É mestre, doutora, economista, né, fez um trabalho acadêmico incrível sobre os transportes no Rio, e ele convidou ela para ser secretária de transportes e enfrentar no começo de 2021 o maior desafio, né, que a cidade tinha, que era fazer os BRTs renascerem. Né, e hoje, né, 4 anos depois, de novo, o pessoal de paciência que está aqui vai entender bem o que eu estou dizendo. Mas a cidade viu a transformação que aconteceu nos BRTs, liderado por uma mulher. Ela tem hoje 36, 37 anos, super jovem, né, e que deu conta do recado, ocupou os espaços e entregou para a cidade. Acho que isso fala muito sobre quem o prefeito Eduardo Paes é e a liderança que ele tem. Agora vamos falar de você, da sua vida, assim, Cavalieri. Você é um carioca apaixonado pelo quê no Rio? O que o Rio tem de melhor? O que o Rio tem de melhor são as pessoas. Né? Eu acho que permanentemente, quanto mais a gente anda pela cidade, quanto mais a gente, né, vê, né, o tanto de gente diferente que tem na Zona Norte, na Zona Oeste, nas diferentes regiões da cidade, acho que essa é uma cidade marcada pelos encontros, mas, sobretudo, pelas pessoas. Né? A gente tem a fama das belezas naturais, mas o Rio não seria o Rio se não fosse, né, o carioca. Acho que né, o carioca é essa forma de fazer as coisas diferentes, essa paixão, né, essa vontade de encontrar as pessoas. Eu me lembro, né, a gente, no início do governo, em 2021, né, dessa gestão, a gente estava vivendo a coisa mais anti-carioca que pode existir, que era a pandemia. Uhum. Né, e a gente enfrentou aquele desafio, né, e eu acho que o Rio de Janeiro é feito desses espaços, dessas pessoas que ocupam esses espaços, e, né, a gente lembra da pandemia como caramba, superamos, né, e superamos com alegria, com esperança, com felicidade. Eu acho que, né, foi um momento muito difícil, né, mas a alma da cidade, né, permanece viva, e essa alma está nas pessoas, está, né, no carioca de todos os cantos da cidade. Está no carioca de Madureira, está no carioca de Oswaldo Cruz, no carioca de Paciência, de Cosmos. Acho que essa é a identidade da cidade, né, ter pessoas trabalhadoras, mas que sabem viver felizes em harmonia. Muito bem. A gente vai voltar conversando com o vice-prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri. Vamos lá, maestra, para uma música sobre o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Aquele abraço, alô torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô moça da favela. Aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço, alô banda de Ipanema. Aquele abraço, eu mesmo traço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, todo Sesc Copacabana. Aquele abraço, e pra Arena dos Saberes. Aquele abraço,
Muito bem, estamos de volta aqui diretamente desse teatro lindo, Sesc Copacabana para todo o Brasil, pela Arena dos Saberes. E olha, aliás, estamos aqui no Rio de Janeiro, pela TV Cultura para todo o Brasil, e hoje entrevistando esse jovem vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieri, que vocês estão adorando, não é? Eu tô. E olha, e todo o programa a gente dá uma dica de livros. O prefeito, o vice-prefeito estava falando do prefeito Eduardo Paes e desses talentos que ele aposta nesses jovens. E quem ganhou o Nobel de Literatura desse ano, para um Nobel de Literatura, é uma jovem escritora sul-coreana chamada Han Kang. E o livro dela, que eu quero dar como sugestão de leitura para vocês, A Vegetariana. É um romance lindo, com uma profundidade, com uma estética muito especial. Ela começa a história de uma mulher que resolve virar vegetariana, as relações dela com o marido, cunhado, com o pai. É um livro que fala muito sobre preconceito, sobre os medos, sobre saúde mental. Então fica a nossa dica aqui do Arena dos Saberes, o livro A Vegetariana. Mas a gente estava falando das coisas lindas do Rio de Janeiro. E as coisas duras, assim? Quando você olha, como prefeito, né, pela quarta vez tem essa gratidão do povo do Rio de colocá-lo como prefeito, ele fala assim, isso eu preciso melhorar. Quando você pensa no isso eu preciso melhorar, o que vem nas prioridades, Eduardo? Olha, primeiro, é claro que, né, a gente tem muita coisa para avançar. Aliás, né, a gente falou isso na campanha o tempo inteiro, né, que não estava tudo perfeito, mas que a cidade tinha avançado muito, né, que a gente tinha conseguido levar, né, aquilo que era a nossa responsabilidade, transporte, educação, para um patamar muito melhor. Né? Falei de transporte antes aqui, mas, né, a cidade do Rio acabou sendo, né, por muito trabalho, por muito esforço nosso, a recordista no IDEB. Né, e você sabe bem o que isso significa. E na campanha apareceu muito o tema da segurança pública. E a gente disse permanentemente que essa não era uma responsabilidade predominante da prefeitura, do município, mas que a gente podia, né, fazer a nossa parte. A gente fez a nossa parte nesse mandato, mas sem dúvida nenhuma essa é uma das grandes angústias da população. Então, no novo mandato, né, a gente precisa que, né, as forças, né, de segurança façam a sua parte e a gente está disposto, né, também a colaborar, também a fazer a parte naquilo que é a responsabilidade da prefeitura e do município. Eu acho que esse é um grande tema, não só no Rio de Janeiro, né, a violência, a falta de segurança, mas em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, e também em outras capitais. Então, esse, sem dúvida nenhuma, já apareceu na campanha, né, não só aqui no Rio, em outros lugares também pelo Brasil, mas é um dos temas que vai precisar de uma resposta contundente por parte do poder público, do governo federal, do governo do estado e também da prefeitura, naquilo que são as nossas responsabilidades. Eduardo, você acha que o problema, por exemplo, o Rio de Janeiro, sabidamente, é uma das cidades mais lindas do mundo, qualquer turista que vem para o Rio fica apaixonado pelo Rio, fica encantado pelo Rio, mas, proporcionalmente ainda, é uma cidade que perto de Paris ou perto de Nova York, perto de Roma, recebe... E não é só o Rio, né? O Brasil, proporcionalmente, ele recebe uma quantidade muito menor de turistas do que todos esses outros lugares do mundo. O que falta para a gente atrair mais turista? Olha, esse é um dos grandes temas, né, do Rio e do Brasil. Né? A gente precisa cada vez mais de política pública de turismo. Né? Não adianta a gente achar, né, que esses países que recebem tantos turistas estrangeiros, isso acontece só porque a Torre Eiffel é boa de ser visitada. Né? Tem muito investimento público. E aí... né, quando eu falo de política pública de turismo, vou dar aqui, né, a população acompanhou isso ao longo do ano de 2023, do esforço que nós fizemos para que o Galeão voltasse a ser um aeroporto internacional viável, né, pujante, que recebesse voos. Né, isso é política pública, isso é, né, regular os aeroportos no Brasil e regular no Rio de Janeiro de maneira que a gente consiga receber mais turistas. Eu vou, né, dar um número aqui. No final de 2023, se a gente não tivesse mudado a regulação, se não tivesse mudado a política aqui no Rio de Janeiro, dos voos entre Santos Dumont e o Galeão, a gente chegaria ao final de 23 com perto de 4 milhões de passageiros no ano. Acho que todo mundo aqui deve se lembrar, né, houve uma mudança, mais ou menos no meio para o final do ano de 23, e já em 2023 chegamos a 8 milhões de passageiros por ano. No final desse ano, Gabriel, a gente vai chegar a 14 milhões de passageiros chegando no Galeão. Fora o Santos Dumont, que continua recebendo público do Brasil,
né, e continua fazendo o seu papel de ponte aérea. A primeira coisa que a gente precisa ter é clareza de que sem política pública, sem prioridade, né, para o turismo e para a gente receber visitantes, né, e as coisas têm que funcionar, o aeroporto tem que ter conexão, tem que ter voos, senão não tem voo internacional. A gente precisa ter, por parte dos governos, investimento para trazer esse turista. Não adianta a gente dizer, mas porque, né, tem violência ou porque tem alguma necessidade, né, de melhora na política de segurança, que a gente não vai receber turista. Né? Vários países que têm problemas, várias cidades que têm problemas, né, também de segurança, conseguem receber. Então, a gente precisa de prioridade clara, de muito investimento público, trazer o turista também custa, né, mas a gente precisa fazer com que ele venha para cá, gaste dinheiro aqui, isso gera emprego, né, é o que acontece com os eventos. Né, foi aquela polêmica por causa do show da Madonna. Né, todo mundo deve lembrar aqui. Pode colocar dinheiro público num show feito da Madonna, mas a gente mostrou, né, que que a gente investiu 10 milhões de reais naquele show e retornou mais de 300 milhões de reais para a cidade, gerando emprego no turismo, na rede hoteleira, nos serviços, né, em diferentes setores. E é disso que a gente está falando quando fala em incentivar, investir. Que é onde está o novo emprego, né? O novo emprego está aí, né? Está nos serviços, porque a indústria cada vez contrata menos gente, a agricultura também contrata menos gente, porque é muita tecnologia, o emprego vai diretamente aí, né? Ainda mais numa cidade feito Rio, né, em que a vocação é o turismo. Isso vale com Rock in Rio, né, ou eventos de tecnologia como o Web Summit, né, esses grandes shows que já entrou no calendário permanente, né, como foi da Madonna no mês de maio. Né, já vai ter surpresa, o prefeito anuncia, né, quem que vai ser o show do próximo ano em maio, e tem que ser assim. Já tem alguém soprando Beyoncé lá no fundo. Agora, o prefeito traz a Madonna, mas faz um Réveillon também com Caetano, com Bethânia, com palco gospel. Anitta, com palco gospel. Claro. Isso é muito legal, né? Ter essa diversidade toda, essa riqueza cultural que a gente tem, né? Essa diversidade, né, esses diferentes rostos, esse encontro que a gente falou aqui antes, é a cara do Rio. Né? E aí, né, até no Réveillon, é claro que tem o Réveillon de Copacabana, mas são 12 Réveillons espalhados pela cidade. São vários palcos diferentes para distribuir, né, as pessoas, né, de uma cidade como o Rio de Janeiro, enorme, né, com tantos bairros, uma população imensa, e que quer poder ter palco, show, espetáculos em diferentes regiões, né, vou citar 2 aqui. Né, tem 2 novos parques que a gente construiu nessa gestão. Né, deve ter alguém de Realengo aqui, né, e deve ter o pessoal de Paciência, de Campo Grande, de Cosmos, Parque Realengo e Parque Oeste. E esse ano a gente vai ter, né, Réveillon, novos Réveillons no Parque Oeste e no Parque Realengo. Né? Foi para onde o prefeito foi celebrar a vitória logo depois da eleição, foi lá para o Parque Oeste. Né? E tem programação cultural, shows, festivais, feiras, e vai ter também Réveillon, com queima de fogos e palco com vários artistas. Agora vamos do prefeito Eduardo Paes para uma pessoa que te ama muito, que também gravou para você. O Eduardo é extremamente disciplinado, corajoso, forte e simples. A companhia dele é leve, ele é engraçado e eu acho que ele tem uma inteligência completamente fora da curva. E em casa comigo, ele é um parceiro maravilhoso e a gente acorda todos os dias celebrando. Opa! Quer dizer que fizemos 1 ano de casado ontem. É o marido apaixonado também, né? Fizemos 1 ano de casados ontem. Te amo, Vitória. Aliás, a gente casou em 2 dias. Então, celebramos ontem e hoje também. Né? Tem que ter comemoração nos 2 dias. Mas a Vitória é, né, meu alicerce, enfim, a minha parceira de vida. Nós já estamos juntos há 8 anos. A Vitória me dá todo o apoio, me dá condições, né, de dedicar, como ela sempre fala, muito mais tempo aos outros do que a mim mesmo, né, e a nossa família. Acho que quem escolhe a vida pública sabe que é sobre renúncia. Né, e sem esse apoio, sem essa parceria, a gente não consegue... Esse equilíbrio pessoal, como é que ajuda no equilíbrio profissional, como é que ajuda nas críticas, né, que você recebe, nas injustiças, né? Esse tem um outro lado também, quando a gente fala dos jovens, né? Alguns olham para a política e falam assim, nossa, mas é tanta sujeira, é tanta complicação, será que eu quero ir para isso? Será que esse é meu caminho, né? Eu acho legal assim, né? O seu caso, a sua juventude, a gente viu jovens prefeitos sendo reeleitos, né? O prefeito do Recife, né? O João, o prefeito de Maceió, João também,
muito jovens, tudo ali 30 anos, e de repente administrando super bem a cidade. Eu acho que essa geração acaba sendo uma inspiração para outros jovens para pensar assim, poxa, acho que eu vou ser vereador aqui da minha cidade, acho que eu vou ter uma causa, um sonho, que também isso é essencial, né, Cavalieri? Se a pessoa só quer entrar na política por entrar na política, fica uma coisa muito ruim, né? É um empreguismo, né? Agora, se a pessoa tem uma paixão, uma causa, pode ser o seu bairro, melhorar o seu espaço, pode ser melhorar a saúde, quem é enfermeiro, melhorar a educação. É tão bonito isso. Eu acho que esse exemplo também, tá sujo, como há outras áreas em que há sujeira também, mas só limpa quando pessoas limpas se colocarem à disposição para melhorar, né, o que existe. Eu sempre faço uma defesa da política, né? E fica aqui o meu incentivo para todos os jovens, estudantes, ainda no colégio, universitários, para que escolham viver na política em alguma dimensão, né? Não precisa ser candidato, não precisa querer estar num governo, mas é importante participar. É importante, como você falou, pode ser no seu bairro, na sua categoria profissional, né? A gente precisa cada vez mais desmistificar, né, o que significa fazer parte de um processo político, né? Nós vivemos num país, ainda bem, democrático, livre, e não tem alternativa sem ser dialogando, né? Sem ser dedicando tempo à coisa pública. Acho que é isso que esses prefeitos que você falou, né, essa geração que escolheu ir para a política, né, demonstra o tempo inteiro, né? Vontade de tomar porrada, de enfrentar os desafios, de colocar, né, a cara... Mas de fazer, né? E de mudar a vida, mudar a realidade das pessoas. É sobre isso, né? E essa vocação que se desperta em muita gente, às vezes ela é, né, desincentivada pela sociedade, como se fosse um lugar inalcançável, como se fosse, né, um lugar, né, em que tem pessoas ruins. E eu posso dar aqui meu depoimento, né? A maior parte das pessoas com quem a gente convive na política, e você viveu também muito tempo, né, convivendo com a vida pública, é de pessoas boas, né? Aqueles que acabam ganhando noticiário por fatos negativos, eles são a exceção, eles não são a regra, né? Tem muito mais gente boa na política do que gente ruim, né? Então, e é importante que a gente tenha cada vez mais. Acho que é isso que a nossa geração, de uma certa forma, tornou mais simples, né? Foi lá, né, ocupou os espaços, se candidatou, né, mostrou que é possível fazer, e a gente espera que cada vez mais, né, mais e mais jovens e novas gerações ocupem os espaços. É assim em todo lugar e tem que ser assim no Brasil também. Vamos lá para o Parque Realengo agora. Uma lojista do Parque Realengo tem uma mensagem para você, Cavalieri. O que falar dele, do Cavalieri? Eu, na verdade, não sei nem explicar. Foi um presente que Deus me deu. Nesse tempo que estava fazendo obra aqui, todas as vezes ele estava aqui junto conosco, com os lojistas, nos apoiando sempre. Eu ganhei um amigo. Veio na inauguração e no outro dia ele veio olhar o pronto, porque de noite, 10 mil pessoas aqui dentro, não tinha como ver. Porque vindo de uma pessoa que não nos conhece, nos abraçar e olhar diferente, porque ele olhou para cada problema. Ele não olhou para o meu problema, ele olhou para a minha comunidade, ele olhou para os lojistas, entendeu? Somos muito gratos a ele. Então, todas as vezes que ele vem aqui, eu falo, aqui, esse é do Cavalieri, é o Cavalieri, ó, meu amigo. A comunidade ama ele, é apaixonada por ele. Eu não posso nem falar por mim, eu já falei, né? Se eu falar de novo, vai pegar até mal. Não pega mal porque a esposa dele já me conhece. Isso é muito legal, né? Demais. Você sabe que quando você estava respondendo que o melhor do Rio são as pessoas, né? Na verdade, o melhor da humanidade são as pessoas, a simplicidade das pessoas, o jeito, o carinho, a gratidão que as pessoas têm quando elas percebem assim, esse cara veio aqui mesmo, ouviu o meu problema, ajudou a resolver. Às vezes não tinha uma solução rápida, mas assim, pelo menos ele esteve comigo, ele teve essa humanidade, ele olhou, ele prestou atenção em mim. Que a gente está em tempos de tantas desatenções, só de você encontrar quem olha, né, para você mesmo, olha para o seu problema, para a sua dor, te abrace, né? Isso é muito bacana. A inteligência da Renata, né, que é essa lojista, moradora do Parque Realengo, ela simplesmente emplacou a marca do Parque Realengo, porque esse parque foi concebido, né, com um projeto que tinha inspiração num parque de Singapura, né, que é o parque mais visitado do mundo, tem um espetáculo de luz incrível lá, e aí, né, o prefeito, na época eu era secretário de Meio Ambiente, falou,
Se tem lá, tem que ter aqui também. E aí fizemos um projeto, né, com inspiração nesse projeto de Singapura, mas tropicalizando e dando a cara do Rio. Né? E tem lá aquelas árvores gigantes que deu para ver no fundo. Tem um espetáculo de luz todos os dias, né, com Aquele Abraço, Aquarela do Brasil, enfim, várias músicas de diferentes ritmos brasileiros todos os dias lá no Parque Realengo. E a Renata olhou para o prefeito assim e falou: prefeito, que Singapura que nada, é Realengo agora, chora Singapura. E aí virou o slogan ali do Parque Realengo, que é chora Singapura, agora é Realengo. E é um parque espetacular, um espaço público, e tem uma história incrível, né? Foram mais de 30 anos, né, que a população ali do entorno desse terreno, que era um terreno do Exército, desejava que ele fosse um parque. Né? Esse terreno fica, Gabriel, fica a 900 metros da 9ª Brigada, né, que é um lugar histórico durante o período, né, do regime militar. Né? O Gilberto Gil e outros ficaram presos ali naquela região. Né, e saem escrevendo que o Rio continua lindo, aquele abraço, exatamente naquele lugar. Então, deixou de ser um terreno do Exército, passou a ser um parque público para inspirar, né, para formar jovens na área de tecnologia. Tem uma nave do conhecimento, tem, enfim, diferentes equipamentos. E no próximo governo, a gente vai ampliar o Parque Realengo, vamos dobrar o tamanho dele. Né, já compramos o terreno do lado para a gente poder fazer uma área ainda melhor, né, para a população da Zona Oeste. Coisa boa. Obrigado, Cavalieri. Que Deus abençoe muito a sua missão. Acabou já, né? Que Deus abençoe muito a sua missão. Eu acho que é muito legal a gente ver que você tem uma paixão tão grande por aquilo que você faz, né? Eu acho que tudo que sempre você fez na vida, você colocou o seu talento, o seu amor. Muito legal isso. Vamos em frente. E no próximo bloco a gente tem Cássio Escapim aqui com a gente para a gente falar de cultura, de teatro. Vamos aplaudir o nosso vice-prefeito e vamos com a banda. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que a vida é bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita e é bonita. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, I love you. Uau! Bem! Cássio Escapim, que honra! Coisa boa! Obrigado, um prazer estar aqui. Plateia bonita, que gente legal. Você vê? Tem o Andrezinho, você sabe que a gente já fez o mesmo personagem no mesmo espetáculo, concomitantemente. A gente fez o musical de Santos Dumont juntos. Santos Nós éramos Dumont. Santos Dumont. Nós éramos Santos Dumont. Aqui ele trabalha como cantor, tal, mas ele é um antropólogo do programa. Então, assim, todas as dúvidas que a gente tem, Pergunta pra mim que eu antropólogo das sei. coisas... Dos assuntos espinhosos. Dos assuntos espinhosos. Exatamente. Pode perguntar para Então, mim, sei de tudo, dicionário. Por exemplo, você vai falar pedra. sobre... Muito obrigado, muito obrigado. O que não falta é assunto espinhoso hoje em dia, né? Não falta. Bem, você quer explicar um pouco sobre Albert Einstein? Sim, teoria da relatividade. Olha. É o que eu sei, é isso aí. Como é que está esse desafio de viver Einstein numa peça complexa, né? É um barato, é muito legal, porque esse espetáculo, especificamente, ele fala de um encontro hipotético do Albert Einstein e da Marilyn Monroe, onde ela tenta explicar para ele a teoria da relatividade a partir do ponto de vista dela. Como eu disse, é um encontro hipotético. E esses personagens, apesar de ser a Marilyn e ser o Einstein e ser o Joey DiMaggio e ser o senador McCarthy,
eles não são... no espetáculo, eles têm o nome de professor, atriz, senador não fala os nomes, e jogador. Eles são o que eles... o autor usa essas grandes personalidades para explicar, para tentar conter simbolicamente o que elas representam dentro da sociedade. As diversas forças que se chocam dentro deste Olimpo que parece ser o Olimpo da fama, parece ser o Olimpo das personalidades e que, na verdade, é de uma insignificância absoluta, porque todos nós temos uma determinada significância num lugar e somos insignificantes perante o universo e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa legal na peça que é assim, os vários preconceitos que surgem sem serem explicados, né? Então tem a coisa do nazismo, né, com judeus, tem a xenofobia, da mulher, xenofobia, tem a postura, né, o senador, né, a postura que ele tem, o movimento forte do marcatismo, da direita extrema, tem a questão da atriz, do produto que quer ser vendida, né, o que é a sexualidade vendida, tem a questão da ciência, onde você tem controle sobre aquilo que você produz cientificamente e que te foge da mão, né, e a responsabilidade que você tem. Quando ele fala, sabia da bomba, sim, não sabia, mas eu sabia. Né? Então você sabe essas coisas todas misturadas dentro de uma comédia. Dentro de uma comédia. Porque é uma comédia. O Cássio, você gosta de viver personagens biográficos? Você fez vários, né? Fiz vários. Você fez o Nietzsche? Eu gosto, fiz o Nietzsche. Você fez do Santos Memórias... Dumont. Fiz o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que na verdade, não é um personagem biográfico, é uma do Machado de Assis, É genial. É genial. Então, não é verdadeiro aquele personagem, é um realismo fantástico. Então, sim, mas eu gosto, é legal fazer. Você sabe que eu tenho uma lembrança de uma peça linda sua com Paulo Autran, que era Visitando o Sr. Green. Visitando o Sr. Green. Que era um texto lindo, né, de um homem que teria atropelado, né, eu fazia o jovem que tinha que visitar, né? Um cara da American Express, um executivo da American Express, que atropela, acidentalmente, quase atropela um velhinho judeu e é condenado a pagar serviços comunitários visitando esse senhor uma vez por semana, e ele odeia, o velhinho odeia que ele vá lá, e ele odeia ir, mas os dois são obrigados a conviver por uma questão judicial. E vai se formando uma grande amizade e vão se descobrindo as personalidades contidas nessas duas pessoas revoltosas que se encontram. E tem uma coisa legal ali na peça, que são todos os preconceitos do velho judeu, do velho senhor ali, e que, na verdade, vai contra toda a vida daquele jovem que vai lá. Daquele né? jovem, na verdade, ele é um jovem executivo homossexual que não pode se declarar homossexual por causa da American Express, do trabalho que ele faz. E o outro quer arrumar uma mulher para ele, né? E o velhinho quer arrumar constantemente uma mulher para ele. Ele fala, mas eu sou gay. Ele fala, não pode ser, isso não existe. Né? Porque dentro da cabeça daquele senhor, que rejeitou a filha, porque a filha se casou com um goi, um não-judeu. Então é uma briga de preconceitos que a gente encontra ali nesse espetáculo para dois atores, do Jeff Barron, um autor americano muito interessante, que vai ser remontada. Essa peça? Vai ser remontada em breve, tem surpresa aí. Não comigo. Não com você. Ainda não estou fazendo velhinho, estou fazendo o Einstein ali, mas é maquiado. Ô Cássio, sim, você tem uma longa trajetória de teatro hoje e tal, mas quando você estava fazendo ali com o Paulo Autran, como é que é um ator contracenar com o Paulo Autran, assim, no momento que você tem uma oportunidade, assim, só os dois, né? Olha, era genial. O Paulo era de uma geração, né? O Paulo, uma geração que trouxe para o Brasil, como a Fernanda, por exemplo, que trouxe um teatro de pensamento de uma geração onde se trabalhava um teatro de pensamento. Eles são diretamente ligados ao Sartre, a Simone de Beauvoir, a essa questão existencialista
né? E então era um homem muito culto e com uma visão de vida muito interessante. E trabalhar com o Paulo foi um aprendizado gigantesco, porque ao mesmo tempo que tinha uma profundidade naquilo que ele fazia, um entendimento da lógica e do porquê servia aquele espetáculo naquele momento, aquele texto, como também existia a bossa do brincar. Uhum. Ele sabia que ele estava jogando, que ele estava no play ali. E isso era muito bacana, sem dizer que era um companheiro de trabalho. Eu sempre falo essa história que quando eu fui fechar o contrato do Visitando o Sr. Green, chegou o contrato para mim com X de valor, de percentual de bilheteria na época que a gente ganhava. E aí ele falou para mim, desculpa, te pergunta, quanto você está ganhando? Eu falei, estou ganhando X. Ele falou, então peça X mais Y. Eu falei, não, Paulo, eu trabalho com você. Ele falou, peça X mais Y. É uma produção de 2 atores, a produção consegue pagar, você precisa ganhar mais. O cara chegou o contrato, falei, não, eu quero X mais Y. Ah, não dá, não sei o quê, e o Paulo na mesa. Não dá, é o que nós temos para pagar. Ele falou, aí o Paulo bateu na mesa e falou assim, não dá? Então, estamos indo. E ele bancou, né? E isso é muito raro hoje. Isso é de uma generosidade impressionante. Estou preocupado com o que o outro vai receber. Com o que o outro vai receber. Né? Isso eu tive essa oportunidade. E outra coisa que entrar em cena com o Paulo, ele entrava na estreia, vou contar um fato da estreia. Durante os ensaios, a gente ensaiou assim. Fizemos uma sequência de leituras de mesa, quase 15 dias de trabalho de mesa, para entender o espetáculo, entender os personagens. Aí, primeiro dia de ensaio, quem dirigia era o Elias Andreato, ele pode confirmar isso. Primeiro dia de ensaio, a gente marcou a peça da primeira cena até a metade. Segundo dia de ensaio, a gente repassou da primeira cena até a metade. Terceiro dia de ensaio, a gente marcou da metade até o final. Quarto dia, repassou da metade até o final. Quinto dia, geral. Sexto dia, geral. Só fazia a peça inteira. Todos os dias. Então, a gente não tinha... Ele ia fazendo do jeito que ele queria, inventando. Ele era uma capacidade. E decorava? Porque ele já era mais velho, já decorado. Eu catando milho com o texto na mão, ele já tinha o texto decorado. E tinha um pedaço no espetáculo que eu abri uma carta da filha dele lá, que estava jogada no cenário, e lia a carta. Aí eu decorei a carta, estava decorando a carta, que era uma carta enorme. Aí ele coçou a orelha assim e falou, não decore, leia todos os dias. Esse pedaço você não precisa decorar, leia a carta. Todo dia é importante que você leia de verdade. Paulo Tran falou, não se discute. Estreia do espetáculo, catei a carta, abri o envelope, papel vazio. Ele falou contra a regra de tirar. Quer dizer, tinha generosidade de um lado. E ele rachando o bico. Minha sorte que eu tinha decorado de tanto fazer, de tanto ler, eu tinha decorado. Mas o choque de não ter, né? E você tem que puxar pela memória, né? Ele falou, não, tira dele. E ele ficava fazendo absurdos o tempo inteiro em cena. Então, você estava contra a cena, de uma cena que eu pegava. Pode fazer bobagem nesse programa? Pode. Tá. Então, tinha uma cena que eu entrava e encontrava ele caído no sofá. Ele tomava um tombo e caía atrás do sofá. E agora vocês imaginem um velhinho de 75 anos, fofinho, vestido com quipazinho, todo aparatado como um judeu ortodoxo, caído atrás do sofá. Aí eu tenho que encontrar ele caído e ficar desesperado. Aí eu encontro o Paulo Tran, tá assim pra mim. Aí você olha, porque
a disputa dele era te fazer rir em cena. Todo de limitava uma coisa pra ver você sua capacidade rir de concentração, se você conseguiu ou não, né? Porque era uma brincadeira que ele tinha, porque ele falava que ele tinha com a Tônia Carreiro, que os dois ficavam disputando quem fazia o outro rir. Né? Então, era um hábito que ele tinha. E era esta coisa, ele tinha essa E o pessoal brincadeira. lá assistindo na plateia, todo mundo não imaginando aquela seriedade, o velhinho caído lá, o outro... Caído atrás do sofá. E você ria às vezes? Não. Eu não consegui não rir. Paulo não me tombava. Não, foi uma coisa muito legal. Essas coisas 5 do André, anos. você aprendeu um pouco com o Paulo, né? Não, eu aprendi com o Cássio. Ó, vamos aqui para um depoimento de um colega seu da peça atual, Marcos Veras. Ah, querido. Oi, Xalita, tudo bem? Estou feliz aqui de participar, mesmo que por vídeo, do seu programa para falar do Cássio Scapim, esse artista ímpar que eu admiro há muito tempo, que eu já mirava e jogava para o universo essa energia da gente se encontrar no teatro, ou na TV, ou no cinema, e o Rodrigo Veloni, produtor do espetáculo, fez com que esse encontro acontecesse nos palcos. Então, estou muito feliz de dividir a cena, o palco, o camarim, com o Cássio Scapim, que é um artista muito potente, muito engraçado, muito disciplinado, com muito comprometimento com o ofício do artista, do ator. Então é um cara que eu me identifico muito, dentro e fora de cena. É um ótimo colega, um ótimo papo, um ótimo bebedor de vinhos. É uma ótima companhia para estar no palco e também fora dele. Então eu segue aqui esse registro dessa admiração que eu tenho pelo artista Cássio Scapim, e agora conhecendo também a pessoa Cássio Scapim, que faz um Einstein maravilhoso, cheio de composição, cheio de coração, de humanidade. Realmente vale muito a pena assistir o Cássio em Insignificância. Eu estou muito feliz de fazer parte desse processo com ele, que foi divertidíssimo, foi gostoso, foi leve, e agora esse encontro, enfim, aconteceu nos palcos. Um beijo, Cássio, sou seu fã e sou muito grato pela vida, pelos deuses do teatro ter colocado a gente juntos nesse espetáculo. Beijo para você, Cássio, beijo para todo mundo aí do programa do Xalita. Beijo! Obrigado, Marcos Veras. E ele tá maravilhoso na peça. Tá maravilhoso. Maravilhoso. O Marcos Veras é um ator extraordinário. Eu estou muito feliz, é um encontro dessas pessoas que a gente vai guardar no cofrinho do coração, porque é um grande artista, talentosíssimo, generoso, bate um bolão em cena. É uma delícia. E ele estava... Qual peça que ele estava fazendo? Vocês fazendo... são maravilhosos, não? Alguma coisa podre. Alguma coisa podre. Ele estava incrível em alguma coisa podre. Estava incrível, também. e depois teve o solo dele, que eu fui assistir também, que ele estava incrível. Vocês são maravilhosos, que chamava. E ele conta esse pedaço de histórias da vida dele. É muito legal, vale a pena ver. E eu acho muito bacana isso, né? Na verdade, a vivência do artista... essa troca, né? De repente, assim, você até admira de longe, assim, vê. Aí, de repente, como ele disse, os deuses do teatro coloca junto ali. Aí você desenvolve um trabalho, aí você encontra todo dia, aí você brinca, vai. Ai, mas esse é o barato, né, do teatro, assim, que você vai criando uma admiração e, de repente, você tromba com aquela pessoa que você admira, né? Ou então você vai e trabalha com uma pessoa e de repente você passa a admirar e acompanhar o trabalho daquela pessoa. No caso do André, Do André? tô falando do André. A gente está falando do mesmo André? Do mesmo Tá vendo, André. Xalita? Tem gente que admira meu trabalho. Então, é isso. O André me dá um trabalho, Cássio. Não é me dá um possível. trabalho. O André é de uma complexidade cognitiva, assim, que é quase que uma hipérbole, né, Laura? Nem Einstein consegue entender. Nem Einstein consegue entender, nem a teoria da relatividade. Ô, Cássio, sim, você é um cara que... Eu já vi você em muitos papéis e você é realmente incrível em cena, no teatro. Você é um atorzão de teatro. Agora, o grande público tem uma lembrança sua do Castelo Rá-Tim-Bum. Uhum. Isso te deixa feliz ou te incomoda? Olha, me deixa feliz, claro, porque é sempre uma lembrança carinhosa. Eu estava aqui agora nos bastidores, aqui me preparando para vir. E o pessoal da equipe já tem um afeto. Então, quando você faz uma coisa que é como o Castelo Rá-Tim-Bum, que teve essa repercussão tão positiva na vida das pessoas, né? E você é recebido com tanto carinho que não tem como você ficar chateado. Né? Tem os seus prós e os seus contras, né? Tem ônus e tem bônus. Tudo na vida a gente carrega desse jeito. Claro
que você fica marcado com o personagem não te facilita tanto a vida. Mesmo que você tenha capacidade ou flexibilidade de fazer outras coisas, todo mundo tem um primeiro olhar que você só vai responder àquilo que você mostrou e que foi um sucesso. Isso também é um grande perigo de fazer um sucesso tão grande rapidamente como aconteceu com o Castelo Rá-Tim-Bum. Porque as pessoas vão te cobrar e te enxergar dentro daquele prisma sempre. E você está sempre cobrando e dobrando a esquina para ver se você consegue superar a imagem que é a primeira, mesmo que ela seja absolutamente positiva, como é no caso do Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. A Beatriz Segal tinha um horror que a chamassem de Odete Roitman. Mas é claro, ela era uma víbora. Ela era uma víbora. Se a pessoa vinha pedir um autógrafo para ela, me dá um autógrafo, falou, qual é o meu nome? Aí que a pessoa, Odete, meu nome não é Odete Roitman. As pessoas falam, eu posso te chamar de Nino? Eu falei, chama do que você quiser. Chama do que você quiser. Não chamando de André Torquato, chama do que você quiser. Vamos convidar o pessoal para a peça, Cássio? Vamos, por favor, assistam. A gente está... falo para algum lugar específico? Teatro FAAP, aqui, ó. Aqui, essa aqui? Aqui, obrigado. A gente está no Teatro FAAP de quinta, sextas e sábados, às 20 horas. Domingo, às 17 horas, aquele horário depois da lasanha. Você come a lasanha e vai para o teatro. A gente fica até 15 de dezembro no Teatro FAAP. No elenco está Amanda Costa, Marcos Veras, Norival Riso e eu, Cássio Scapim. Direção do Vitor Garcia Peralta. Produção Velone Produções. É um espetáculo, uma comédia interessantíssima que você vai sair... pensando e rindo. Pensando e rindo. Vai sair um pouquinho do avesso do espetáculo. Então, a gente espera você lá. Obrigado, querido. Obrigado pela sua presença. Que rápido! Muito rápido! Muito rápido! Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma honra fazer parte aí das suas noites de quinta, sábado. Muito bom estar aqui, diretamente desse teatro lindo que é o Sesc Copacabana. Obrigado a essa plateia que veio aqui junto com a gente. A nossa banda linda. E semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Como se for a brincadeira de roda, memória, macias, o suor dos corpos na canção da vida. Como se for a brincadeira de roda, memória, macias, o suor dos corpos. O suor dos corpos na canção da vida. O suor da vida no calor de mão.